profeta Daniel, ele tem uma direção muito clara de Deus, um homem de oração. E quando nós buscamos uma vida de santidade, aquilo que é puro não se conforma com aquilo que é trevas. Tudo que é escuridão, tudo que é pecado, incomoda aquele que quer viver em santidade, aquele que quer viver para o Senhor. A nação de Israel estava cativa, mas não havia mudado o coração, continuava em pecado. Estava no cativeiro da Babilônia por causa do pecado e não havia mudado. E Daniel está intercedendo, ele se coloca na brecha, ele ora pelo povo, ele intercede pelo povo. O que nos separa de Deus são os nossos pecados. E diz o texto aí, capítulo 9 de Daniel, eu vou ler os ímpares, os irmãos, os pares, e nós vamos lendo até eu parar, tá bom? E diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Amém. Até aqui. A nós pertence o corar de vergonha, ao Senhor pertence a justiça, a nós o corar de vergonha, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. São as palavras de Daniel. E Daniel está dizendo: olha, nós temos desobedecido as palavras dos profetas, nós temos desobedecido, a nação toda, por causa do pecado é que nós estamos assim. Amados, muitas vezes não é somente nós que estamos em pecados, não é somente o indivíduo eu, mas há pecado na igreja. E quando há pecado na igreja, todo o corpo sofre, todo o corpo sofre. Como nós precisamos orar uns pelos outros, como nós precisamos confessar pecados, colocar a igreja, a nação diante do Senhor. Em nome de toda a igreja, eu convido o presbítero Samuel, que venha orar, oração de confissão de pecados, colocando diante do Senhor, que você faça da oração, meu irmão Samuel, sua oração nesta manhã, no nome de Jesus. Se Deus não curar as nossas vidas pela purificação, permanecemos em inimizade para com Deus. Não somos agraciados, não recebemos o perdão de Deus. A Ele cabe, mas há uma condição: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, se não mudar, se continuar no caminho mau, não tem graça. Há uma condição: a graça não é de graça, custou um preço muito alto. O sacrifício de Cristo ele é aplicado quando há arrependimento, há novo nascimento.
E muitas vezes o novo nascimento tem que acontecer todo dia, porque nós nos aculturamos muito fácil com o pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Santo, eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos curvados na Tua presença, na Tua soberana presença, certos de que somos pecadores, não merecendo nada das Tuas mãos. Somos devedores, mas pelo Teu amor, pela Tua graça revelada através de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor para pedir perdão. Perdão pelas práticas que sabemos que fizemos, perdão por aquilo que erramos e nem percebemos. Estamos para te pedir perdão. E nós não queremos fazer dessa oração apenas uma petição pública, mas a nossa expectativa é que o Senhor perceba que nos nossos corações há sim o forte sentimento de arrependimento, que há sim o sentimento de pedido de restauração. E por isso nós chegamos sempre curvados aos Teus pés, firmados no nome de Jesus. Só Ele tem os méritos para dar a garantia da nossa liberdade. Abençoa, Senhor, a cada coração enfermo pelo pecado. Perdoa e assim restaura cada um, Senhor, que está neste culto neste momento, e aqueles também que nos acompanham pela internet. Restaura as famílias, que nós, perdoados, possamos ter habilidade de perdoar. Tira, portanto, do meio do Teu povo toda a raiz de amargura, toda a discórdia, e que assim o Teu nome seja sobre as nossas vidas glorificado, e que esta igreja seja luz nesta cidade, nesse lugar, e que juntos, perdoados, lavados, Jesus, pelo Teu sangue poderoso, nós possamos caminhar com alegria até o dia final. É a nossa oração, gratos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono
Jesus, a ti eu chego, com temor no coração, és o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço, por tão infinito amor que recebe. Este pobre pecador.
Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Eu quero chamar agora as crianças que venham aqui à frente e também aproveitar a oportunidade para chamar os aniversariantes desta semana. Todos os irmãos que aniversariaram, data de nascimento, de casamento, venham aqui para receber oração. Convido o presbítero José de Almeida. Santo Deus, receba, Pai, a nossa gratidão por este momento muito especial, quando o teu povo comparece perante o santuário para te render graça, Pai, por tudo quanto o Senhor é, pelo que o Senhor representa para todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos os irmãos e amigos que puderam comparecer aqui neste momento, tão somente para glorificar o teu santo nome e receber as bênçãos que do céu está preparadas para cada um de nós, aqueles que obedecem a tua palavra. Pai, neste momento especial, quero lhe render graça, Pai, pela vida principalmente dessas crianças, que a tua palavra nos ensina que das tais é o reino do céu. Muito mais ainda, Jesus Cristo nos adverte que aquele que seguir ao Senhor deve ser humilde como essas crianças. Portanto, Pai, nós te agradecemos pela vida das crianças, te agradecemos pelos seus pais, ó Pai, mas nós te pedimos que o Senhor continue abençoando essas crianças, que elas possam crescer no caminho do Senhor e possam testemunhar o teu santo nome por onde quer que andar. Para isso, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando os seus pais, para que não menospreze a vida dessas crianças, mas possa enaltecer, apresentando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Neste momento, Pai, também te rendemos graça pela vida de todos os irmãos que receberam mais um ano de vida na sua existência. Muito obrigado, Pai Santo, porque nós reconhecemos que a vida é um dom de Deus e o Senhor concede àqueles a quem o Senhor ama. E a prova está nesse momento desses irmãos que compareceram aqui para te bendizer, te glorificar por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a eles, bem como a nós também. Por isso, Pai, continua abençoando esses irmãos, que eles sejam sempre um instrumento vivo nas tuas santas mãos, aonde quer que esteja, Pai, possa glorificar e bendizer o teu santo nome através das suas vidas, Pai. Pai, nós te agradecemos também pelos dízimos e as ofertas que foram oferecidas no santuário nesta manhã. Permita, Senhor Deus, que ela seja usada para o engrandecimento do teu reino. E aqueles que fizeram isso de coração grato, generoso, que possam ter sempre essa alegria e a possibilidade de ofertar o teu santo nome aqui nesse lugar, Pai. Continua conosco, Pai, neste momento, nos fala através de todas as palavras lidas e expostas pelo teu servo, o anjo da igreja. Sonda os nossos corações, Pai, toda e qualquer imperfeição que existe em nós possa desaparecer neste momento e o teu Santo Espírito possa agir em nós de acordo com a tua santa vontade. Nós te pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. As crianças podem ir, parabéns aos aniversariantes, Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. A igreja pode se sentar. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 19 ao 34. Nosso tema nesta manhã é o testemunho dos
testemunhos. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao verso 34, e diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Verso 34, juntos, vamos lá? Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. Amados, no último domingo nós iniciamos aqui as exposições do Evangelho de João e queremos conversar dentro desse Evangelho durante o ano inteiro. Então nós vamos caminhando aos poucos aqui, sem pressa, e vamos andar pelas estradas empoeiradas ali de Israel e nos aproximar dos fatos, aplicar isso em nossas vidas. Domingo passado iniciamos falando aí sobre a revolução da palavra, a revelação e a revolução da palavra viva, a exaltação da revelação de Deus, onde o apóstolo e evangelista João faz menção a respeito do Logos, do verbo de Deus. Interessante que você olha para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quando fala do homem, quando fala da criação do homem, a menção é honrosa, mas é pequena. Fez Deus o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, mas quando ele vai falar do Filho de Deus, não há economia de palavras, e na verdade nem livros algum poderia utilizar de recursos tão nobres para expressar sobre a qualidade do Filho de Deus. Então as escrituras inteiras vão falar sobre ele. Ele é o centro das escrituras, ele é o início das escrituras e ele é o fim
o último das Escrituras. Bom, agora o evangelista João nos conduz os holofotes que estavam sobre o Filho de Deus e temporariamente coloca esses holofotes sobre João Batista. Agora, o evangelista registra o que estava acontecendo no ministério preparatório do Senhor Jesus. A preparação para o momento ápice, assim como aconteceu a preparação para a reforma protestante. Quem conhece a história da reforma protestante, houve os chamados de pré-reformadores, homens que começaram, um movimento, uma agitação, e de repente surge na história Martim Lutero. E aí a gente conhece a história do grande avivamento daquele tempo. Bom, o João Batista também veio num ministério de ascendência. O propósito primário dos holofotes estar sobre ele era uma preparação para a nação. E ele teve, durante todo o seu ministério, um ministério de testemunho precursor, de preparação. O testemunho dele é uma ênfase profética para acordar a nação. De repente aparece alguém no deserto, pregando arrependimento de pecados. De repente alguém está batizando, e a nação começa a despertar sobre quem é este. A Bíblia fala sobre 3 personagens: o Cristo, Elias e o profeta. Então, o que está na mente do povo é que essas coisas que pareciam estarem amortecidas, depois exatamente aí de mais de 3 séculos de silêncio, volta na mente do povo. Opa, será agora o cumprimento dessas coisas? Então, esse texto e esse contexto é para mostrar exatamente isso. E esse homem, João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, de quem o evangelista fala, tem o seu desejo mais ardente de magnificar o Cristo. O propósito de João é glorificar o Cristo. Por isso ele transforma um interrogatório que é sobre si mesmo em um forte testemunho sobre o maior, sobre quem de fato viria. É aquele personagem que está no palco, realizando ali uma peça, mas ele não é o ator principal. As luzes estão sobre ele naquele momento. E ele faz toda a preparação, como que, olha, vai chegar, e o momento é esse, e de repente as luzes aparecem no palco, e as luzes somem dele, aparecem no personagem principal. Esse era o propósito de João. Podemos dizer que ele era o animador da plateia. É aquele sujeito que chamava a atenção. Deus trouxe ele para exercer esse ministério aqui. Por quê? Porque não era a respeito de João Batista. Nunca foi. Era a respeito do Messias. Sempre foi. Sempre foi a respeito dele. Não é ao meu respeito, não é a teu respeito, é a respeito dele. Não é sobre nós, sempre foi sobre ele. Amados, nós temos uma facilidade imensa de colocar as luzes sobre nós. Mas o importante não é que nós apareçamos no cenário. O nosso lugar é nos bastidores, o nosso lugar é remar embaixo. É o capitão que dá a direção. A glória final será do Cristo. Então esse texto, que nós lemos, ele trata do testemunho de João, mas não apenas do testemunho de João Batista, mas do testemunho dos testemunhos, o maior dos testemunhos dado na história. Esse homem teve o privilégio de fazê-lo. E ele faz isso em pelo menos 5 atos narrados aqui. O primeiro ato do testemunho, dos testemunhos, é quem João não é. Começa a discussão, versículo 19, quem João não é. Diz que assim: este foi o testemunho de João,
quando os judeus enviaram, perguntarem: quem és tu? Quem és tu? Os judeus aqui são os líderes da nação, que representavam aqui a política e a religião da nação. Possivelmente foram enviados, esses homens foram enviados por Anás e Caifás, possivelmente, que eram aí os que estavam por cima, que lideravam naquele contexto. Quem eram esses? Eles eram sacerdotes e levitas, entre os grupos mais seletos de Jerusalém, os fariseus, os zelotes. E o motivo deles estarem ali era para questionar João, e pelo menos em 2 motivos. O primeiro, pela forte pregação de João Batista. João pregava uma mensagem dura de arrependimento. De repente, aparece um sujeito no deserto, chamando todo mundo de miserável e pecador. Na década de 90, quando acontecia o avivamento entre os Zulus, na África, caravanas de pastores brasileiros foram lá para ver aquele movimento. O que está acontecendo? Só que a expectativa, talvez seja até uma mente do brasileiro, é de que avivamento tem a ver com um movimento bonito, um movimento cheio de pompa. E quando chegaram lá, eles viram um movimento cheio de lágrimas. Foi assustador. O relato de diversos colegas que eu não estive, mas que eu ouvi. E um deles foi meu pastor por um tempo, por menos de 2 anos, reverendo Jeremias Pereira, não o da Silva, não da 8ª, apesar que ele também estava na caravana. Ele é pastor lá em Campo Belo, pelo menos a última notícia que eu tive. Um negão, um altão, forte. O testemunho dele foi muito interessante. Ele falou assim: rapaz, nós gastamos, na época, o voo de avião era muito caro, e nós gastamos uma nota não franciscana. Foi um investimento pesado. Atravessamos aí o oceano para chegar lá na África, para passar 15 dias e escutar o mesmo sermão todos os dias. E nem o sermão me agradava. E qual que era o conteúdo do sermão? Você é pecador, miserável, desgraçado, abandona seu pecado, você está imundo, você está sujo. E esse era o sermão. Limpa-se para o Senhor. No segundo dia, diz que o outro pregador entrava, parecia que o texto não mudava. Só pregação dura, confronto. Ele falou assim: nos primeiros 5 dias eu queria matar os africanos. No 6º dia eu comecei a chorar. E os últimos 9 dias, quando o sujeito abriu o texto, ele falava assim que ele mergulhava no chão, ele queria o pó. O Espírito de Deus estava ali. Uma mensagem difícil de ouvir. Amados, nós vivemos numa nação do evangelho da marcha ré. Recuou-se. Como é difícil ver pregadores hoje desafiando o povo quanto ao pecado. É difícil levantar Daniéis hoje. Gente como João Batista. Gente como João Batista. A forte pregação de João. Interessante que, às vezes, nós, para cativarmos multidões, nós queremos adequar a mensagem ao ouvinte. A mensagem de João foi a mensagem mais dura pregada na história, e diz que uma multidão, ou multidões, ia para o deserto, não tinha bancos confortáveis, não havia lugar para sentar, não havia banda boa, não havia ar-condicionado, era no deserto, era uma peregrinação, multidões iam para ser chamado de miseráveis. Tamanha era a sede de Deus, esse povo. O que incomodava, está lá no versículo 5 do capítulo 3 de Mateus: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram batizados por ele no rio, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Deu para você ter uma ideia da mensagem de João Batista?
Confronto. Confronto. No deserto. Ele poderia ir para o lugar mais estratégico da nação, o lugar que cabia mais pessoas, mais confortável, usar a mídia. Na verdade, ele começou a pregar para ninguém. Quem enviou as pessoas para lá? O Espírito de Deus. A nação acordou porque ele apareceu no deserto. Então, o primeiro motivo deles questionarem era esse. O segundo é pela sua atividade. Ele está batizando. Ué, que negócio é esse? O cara não é sacerdote. Não há campanha, né, levítica para isso. De repente aparece no deserto um sujeito que não passou pelos processos naturais de formação levítica, batizando no deserto. Todo fora do contexto. Esse é João Batista. E essa pregação forte de arrependimento, e o ato de batizar, então ele desperta essa inquietação desses líderes, que vão perguntar: quem és tu? Quem és tu? Versículo 20, diz que ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Todo mundo veio com os holofotes nele. O que ele faz? Não sou quem vocês estão esperando. Não precisam vir, porque não sou quem vocês estão esperando. Ele leu o pensamento dos líderes e da multidão. Ele está sendo questionado. Lucas 3,15 diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Então havia essa preocupação no coração do povo. O que os líderes vêm fazer, eles estão preocupados. Será que ele é o Cristo? Ficaram imaginando isso, que ele era o Messias prometido. João é muito categórico. Primeiro que João não é, ele não é o Cristo. Antes da pergunta ser concretizada, ele responde. Versículo 21, então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Mas por que você está vestido como Elias, comendo as coisas que Elias comia, pregando a mensagem de confronto como Elias, e no deserto? Não era assim, Elias? O que você está fazendo aqui então? Ele respondeu: não sou. És o profeta que Moisés havia profetizado. Eles deveriam dar ouvido a esse profeta. Ele disse: não. Então a negação levou a eles a uma outra pergunta. Elias era esperado antes da vinda do Messias. Lá em Malaquias 4:5, finalzinho do Antigo Testamento, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então eles estavam esperando que Elias voltasse, até porque Elias não havia morrido, ele foi levado ao Senhor e trasladado. Embora João não fosse Elias pessoalmente, ele estava nessa função de confrontar. Mateus 17, 11 a 13 diz assim: então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Ele não era, mas ele veio na mesma função, no mesmo papel. E por profeta? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18, fala sobre esse profeta. Olha o que Moisés diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Suscitar-lhes eis um profeta no meio dos irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então Moisés havia profetizado que viria também esse profeta. Ele não é o Cristo, ele não é Elias, e diz ele que também não é o profeta. O profeta. O povo tinha dúvidas. João 7, 40 e 41. Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Você viu que essas coisas ficou fervilhando na mente do povo?
Como Deus colocou os holofotes no deserto e fez o povo correr atrás para ouvir esse pregador, e que inquietou a nação. A exemplo de João Batista, que fugiu do personalismo, de assumir um papel que não era dele, de se colocar no lugar do Cristo. Pelo contrário, tirou os holofotes de si mesmo. Não era sobre ele. Nunca foi sobre ele. Ele era apenas o testemunho. Amados, quando nós anunciamos a Jesus, somos chamados para testemunhar. Nunca é sobre nós. É sempre sobre Ele. Interessante que nós temos a facilidade que reunimos numa roda, em algum lugar, a falar sobre nós. Sobre as nossas inquietações, nossas vitórias, nossas lutas, nossos desafios. A ênfase de João Batista sempre não é sobre mim. É sobre Jesus. Então nós devemos entender que nunca foi sobre nós, sempre será sobre Ele. Não somos a solução do mundo, Ele é. Não temos resposta para todas as perguntas, Ele tem. Ele tem. Isto fala da suficiência de Cristo. Suficiente para responder a qualquer inquietação da alma humana. Toda a solução está em Cristo Jesus. Então, o primeiro ato de testemunho é quem João não é. João não é o Cristo, não é o profeta, não é Elias, não é sobre ele. O segundo ato do testemunho dos testemunhos é quem João é de fato. Tinha que ficar evidente. Versículo 22 a 24, declara-nos quem é. Então, fala para a gente, já que você não é, quem é você? Quem é você? A delegação enviada aqui, não satisfeita com as negativas de João Batista, pressiona para saber, se você não é, o que você está fazendo então? Você está ocupando o papel de alguém. João vai remeter a Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda do nosso Deus. Com essas palavras, João está se identificando. Quem é João? João é uma voz. É uma voz. João é o microfone de Deus, é o alto-falante de Deus. É por onde o mundo vai ouvir sobre Deus. Você, meu amado, você é voz de Deus, levantado na sua geração para edificar a geração, abrir a boca e ressoar um som do céu. Nunca é sobre você. Você é apenas um canal, um instrumento, uma ferramenta. E você precisa ser útil para ser usado pelo Senhor. É um vaso. Quem é João? Uma voz. Uma voz de Deus. Uma voz de Deus no deserto. E do deserto Deus fez ouvir a sua voz, anunciar a aproximação do reino de Deus, do deserto. Tudo que nós esperamos parece ser óbvio, lógico, pomposo. Deus não anda nas mesmas pegadas, ou não anda nas mesmas pegadas nossas. Diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Deus não anda no mesmo Wi-Fi. Não está na mesma onda. Ele não comunica da mesma maneira. Nós não podemos limitar a ação de Deus, dizendo que Ele só podia estar ali. Quando o profeta Elias recebe a visita do Senhor lá no deserto, quando ele está naquela caverna, diz que acontece trovões, terremotos, um vento intempestuoso, mas ele só consegue perceber a ação de Deus num cicio suave. Nós gostamos de muitas coisas para dizer assim, aquilo era espiritual, fez barulho. Deus não precisa disso. Um deserto é suficiente. Lucas 1,80 diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel.
Ainda em Lucas, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: sendo os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Somos o povo chamado por Deus a partir dos desertos existenciais para sermos a voz de Deus. Almas sedentas que precisam ouvir a voz de Deus, e nós precisamos ser o canal. Não é sobre nós, é sobre Ele. A nossa vida precisa refletir a glória de Cristo. A nossa vida precisa devolver a Cristo o brilho que Ele tem. As pessoas precisam ver Cristo em nós, através de nós. Não precisam nos ver, precisam ver Cristo. Cristo. Deus tem chamado pecadores ao arrependimento e vai chamar através de nossas vidas. Somos a voz de Deus. Às vezes estamos mudos ou emudecidos. Não temos nada para oferecer às multidões sedentas, porque falamos tão alto que é impossível a multidão ouvir a voz de Deus em nossa vida, em nosso caráter, em nossas palavras. Quem de fato João é? Uma voz, dizia ele. Olha, gente, eu sou o meio pelo qual vocês vão ouvir. O terceiro ato do testemunho dos testemunhos é o que João está realizando. Verso 25 ao 28, essa é a ênfase. E diz lá: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Se ele não era o Messias, então o papel secundário, seu papel secundário parecia não ser justificativa suficiente para administrar o batismo. Ele não podia. Mas ele responde, versículo 26. De fato, meu batismo o que é? É de água. Eu batizo o quê? Com água. É só água, gente. É só água. É só símbolo. O que João estava proclamando? A presença do pecado no meio da nação. A nação rapidamente entendeu. Para que água? Porque tem sujeira. Porque tem imundície. Porque tem pecado. Porque precisa de purificação. É só água. O meu batismo é só água. E ele continua: mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse pode limpar. Esse pode limpar. Não é a meu respeito. Meu batismo é só de água. Era só para chamar a atenção. Era só água. A obra afinal, é o que ele deu para entender aqui, que repousava não sobre ele, mas sobre Cristo. Alguém que diz o texto que eles não conheciam, era alguém desconhecido nesse momento das autoridades. Jesus não era ainda conhecido ainda. Tinha sua vida, mas ainda não havia manifestado seu ministério. Era desconhecido das autoridades. Versículo 27. O que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João, ele se considerava indigno de ser servo de Jesus. Nem isso ele merecia. Nem de mexer ou de exercer no seu reino o mais simples e humilde serviço. Qual que era o mais humilde serviço de um servo? Retirar as sandálias do seu senhor. Nem isso ele se achava digno. Nem isso. Afinal, era o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não sou digno. Amados, quantas vezes nós confundimos a quem servimos? Às vezes nós queremos sentar e falar: Senhor, tira a sandália dos meus pés. Somos servos tão indignos que o simples ato de servir
soa para nós como o maior dos privilégios. É isso que nós vamos entender. O simples ato de servir, para nós é o maior privilégio. Jesus passa e vê homens que estão pescando e dizem assim, vem, os caras, uau, a gente. De repente você estava na sua vida, Jesus falou assim, vem comigo. Eu não sou digno, mas não vou perder essa por nada, estou junto, vou servir. Onde acontecia essa conversa? Diz que foi mantida em Betânia, a leste do Jordão. Esta Betânia não é a mesma, aquela pertinho de Jerusalém, que fica ali, onde Jesus várias vezes esteve. Há duas Betânias, uma lá pertinho de Jerusalém, e esta outra, onde João exerceu seu ministério ali, região de Samaria, longe de Jerusalém, ainda no reino do norte, não no reino do sul. Então a gente não pode confundir com a mesma Betânia que está no capítulo 11, onde Jesus entra na casa de Maria e de Marta, onde ele ressuscita lá o nosso querido irmão Lázaro, que hoje está lá na glória com Jesus. Essa vila de Marta e Maria era pertinho de Jerusalém, essa outra não, diz que aconteceu lá na terra dos samaritanos. Deus estava fazendo coisas, no meio do povo estranho, Deus acudindo multidões, naquela região, Deus começou a acordar a nação. O quarto ato do testemunho dos testemunhos é o que João está afirmando, a afirmação de João. Esse versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, está dizendo o texto, surge uma nova situação. Os líderes da nação haviam enviado ali, sacerdotes e levitas, para questionar, fariseus, para questionar, por que João estava fazendo. Agora eles já foram embora. No dia seguinte, João está fazendo o mesmo que ele estava sempre fazendo. E de repente, Jesus está passando. E de repente ele aponta assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi algo extremamente espiritual aquilo, gente. O Espírito Santo usou a boca daquele homem na hora para anunciar quem era. Diz assim, gente, pode apagar os holofotes porque chegou, é hora dele entrar em cena. Estou saindo de cena. Ele é, eu não. Ele é. Pela primeira vez no cenário, o testemunho. O interessante é que não houve nenhum diálogo entre Jesus e João Batista nesse período. Não houve. Eles não estavam conversando. E na verdade, não satisfeito em ter respondido, João agora afirma quem é ele. Reconheceu. Não estão ali os fariseus para saber quem ele é, mas tem um povo que vai ouvir sobre isso ali. Ele é o Filho de Deus, diante da multidão, de maneira convicto, ele testemunha sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. É o maior testemunho da Bíblia. Testemunho sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra de Jesus. Quem é Jesus para João? Diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. João está dizendo, gente, vocês estão lembrando lá do Cordeiro Pascual? Lá de Êxodo 12, o Cordeiro que é sacrificado em Isaías 53. É uma repetição, né? Ali Isaías dá os detalhes de como vai acontecer. A ovelha muda perante o tosqueador, não abriu a boca. No final da sua obra fica satisfeito. João Batista está dizendo, gente, nunca foi sobre mim. Olha o Cordeiro de Deus. Olha, Deus providenciou a salvação. Olha ele aí.
Ele é o sacrifício eterno. E qual é a obra de Jesus para João? Diz ele, é quem tira o pecado do mundo. Redentor. É o Redentor. É o que purifica mais do que a água. Não era sobre mim, era sobre ele. O ministério de João Batista, então, era baseado em alertar sobre o pecado, mas o de Cristo em remover pecado. Querido, você não limpa ninguém, mas você prega o Evangelho. Quem opera é o Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo. O meu papel nunca é melhorar ninguém, louvado seja Deus por isso. É só dizer quem pode fazer. É para alertar pecados. Esse é o seu papel. Você não converte ninguém, amado. Não preocupe com isso. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Deixa Cristo fazer a obra. Não queira fazer uma obra que não é sua. Você não muda corações, não muda vidas. Personalismo. É muito perigoso quando você coloca-se no lugar de alguém para achar que você é a solução. As luzes estão sobre Jesus. Interessante que Êxodo 12, Isaías 53, acontece uma junção dessa ordenança, falando sobre esse cordeiro que deveria ser morto para expiar o pecado do seu povo. João vai dizer, versículos 30 e 31, está no texto aí, que ele é o cordeiro que já existia antes dele. Está surgindo agora, mas ele já era. Eu vim apenas para preparar o seu caminho. Este cordeiro foi preparado antes da eternidade. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado para morrer por mim e por você. Era plano de Deus, estava dentro dos decretos de Deus. Bom, e João termina com o quinto ato do testemunho dos testemunhos. É o chamado de testemunho revelado. O que estava oculto foi manifesto. E diz o versículo 32, eu não o conhecia. Eu não o conhecia. Interessante que João, diz que logo cedo ele foi para o deserto. Cresceu no deserto, não teve contato com o primo muitos anos. Qual que é o contato que ele tem agora? Ali. Não reconheceu. Fisicamente não conhecia. O Espírito Santo que revelou. É ele. Até então, não havia esse contato. Mas no batismo, algo sobrenatural aconteceu. João tem uma revelação, uma lembrança do chamado. Como que ele identifica? Havia no seu chamado, Deus tinha dado para ele uma palavra, que aquele que ele visse descer o Espírito do céu como pomba, esse era o Messias. Nós não sabemos se a multidão viu. A Bíblia diz que João Batista viu o Espírito descer sobre ele. Não foi uma pomba que desceu sobre Jesus, gente. Não tem espírito de pomba gira em Jesus, não, tá? Já viu uma pomba posando suavemente? Desceu o Espírito sobre ele, para falar o modo de descida. Tem gente que quer colocar pomba no símbolo da igreja, achando que o Espírito Santo vai descer. Isso é no outro terreiro, isso não é no nosso. Entendeu? Disse, esse é o que batiza, diz o texto aí, com o Espírito Santo. Esse que recebeu esse sinal. Além do sinal que foi dado referente à sua obra, sobre uma capacitação especial que o Cristo receberia. Capacidade de quê? De batizar com o Espírito. É diferente, João está dizendo, eu batizo com água. Mas tem alguém que pode batizar com o Espírito. Pode batizar com o Espírito Santo. Isso não é pentecostalismo não, isso é Bíblia. Tá? Só Ele pode fazer isso. Só Jesus
Versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma, é fato. João está dizendo à multidão que ele é o Filho de Deus, o único que pode perdoar pecados, aquele que pode batizar com o Espírito, é o que tem capacidade de transformar corações e habilitar crentes. Tal pessoa, João sabia que não poderia ser nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o próprio Deus. Ninguém de menor estatura podia ser usado com tamanha autoridade pelo Espírito Santo, ou usar do Espírito, somente o próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Logo de Deus. João apaga a sua lanterninha, coloca na maleta e fala assim: completei a carreira, encerrei minha missão, agora é a hora do Senhor falar, Jesus, sua vez. Interessante que os personagens do Novo Testamento, eles até começavam onde estavam, mas diz que dali anunciavam a Cristo. Anunciavam a Cristo. Todo papo era uma boa conversa para dizer a quem você serve. Concluindo, meus irmãos, eu quero concluir que esses 5 atos, neles constam 3 testemunhos que João deu da pessoa e obra de Cristo, e que nós precisamos continuar dando esse testemunho. É o testemunho que não pode parar. João Batista testemunhou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é um, ele é o, não tem outro. Você está entendendo aí? Vai pregar o Evangelho? Quem é que tira pecado? Só Jesus. Ele é o Cordeiro. Como Cordeiro, a sua missão é redenção, é redimir. Hoje a sua obra continua em nós, através da igreja. E você é voz do que clama no deserto. Continue falando. Continue colocando as luzes sobre ele. As pessoas precisam saber sobre Jesus. Segundo, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem fundou, Ele quem sustenta, e Ele quem fortalece a igreja. Por isso a igreja lhe pertence, é dele. Isso significa que você jamais pode falar mal de sua igreja, porque você estará falando mal de Jesus. Você estará trabalhando contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem com ele não ajunta, espalha. Se alguém falar mal da igreja, de um irmão, de outro, não importa os problemas, mande calar, porque ele está entrando numa ordem de inimizade contra o Senhor da igreja. A igreja é dele, ele que edifica a igreja, ele morreu pela igreja, e a igreja é imperfeita, tem defeito mesmo. Quando as pessoas começarem a falar dos defeitos da igreja, você fala assim: Jesus morreu pela igreja, ele é dono dela, ele não vai gostar disso. Não dê ouvidos, seja ríspido, firme, ame sua igreja, porque Jesus morreu por ela. Terceiro, testemunho de João: ele é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele é digno de toda a adoração, toda. Isso significa que não sobra nada para personalismo algum. Toda adoração, todo louvor, toda honra,
toda a glória. No final do dia, quando você fizer aquele bolo bonito para o aniversário da igreja, saiba que a glória não é sua. Louvado seja Deus que você foi um instrumento, mas a glória é do Filho de Deus. Entendeu? No final, quando baterem nas suas costas assim, parabéns, aí você fala assim, foi para Ele. Por isso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Somos desafiados nesta manhã pela palavra de Deus a dar o testemunho dos testemunhos onde estivermos. Convido você a baixar a sua fronte. O coral vai nos conduzir em 2 hinos, nos preparando para juntos tomarmos a ceia do Senhor aqui. Eu convido os presbíteros que já estejam comigo à mesa.
Vamos orar, meus irmãos, dando graças e consagrando os elementos ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã por esta mesa farta, que simboliza o corpo e o sangue do nosso Salvador, aquele que morreu por nós, o nosso Cordeiro, ó Pai. Te damos graças, consagramos a Ti os elementos que saem do uso comum das nossas mesas para o uso santo da mesa do Senhor. Consagramos a Ti nossas vidas, oramos em nome de Jesus, amém. Amado, nós vamos distribuir o pão e o vinho, enquanto nós vamos estar entoando um hino de louvor ao nosso Deus. De acordo com os presbíteros se aproximar, você coloca-se de pé para recebê-lo. Aquele que um dia professou sua fé em Jesus Cristo, foi batizado, tornou-se membro de uma igreja cristã, genuinamente cristã, está em comunhão com Jesus, com a sua igreja, deve partilhar conosco. Aquele que ainda não fez isso, deve colocar sua vida diante do Senhor, que seja uma oportunidade de você voltar-se para Cristo. Nesta igreja nós temos uma classe apropriada para te receber e te preparar para que você possa professar sua fé e ser batizado. Só nos procurar. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Seja
Depois de mais de 2000 anos, nós relembramos que o Cordeiro de Deus continua tirando o pecado do mundo, continua operando a sua obra em nosso tempo. Somos alvos aí desta graça que João testemunhou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro, um dia próprio, numa Páscoa, última Páscoa que ele participou com seus discípulos, pelo menos 3 ele passou com eles. O Evangelho de João, inclusive, narra as 3 Páscoas. Na última Páscoa, diz que, enquanto eles celebravam ali o Cordeiro, a lembrança de que um dia o povo saiu ileso do Egito, por graça pura de Deus, mas os primogênitos do Egito não foram poupados. Mas os primogênitos judeus foram, o povo de Deus ali. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse que ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, ferido por vós. Esse corpo é símbolo do Cordeiro imolado. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E de modo semelhante que ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o sangue da nova aliança. Assim como o sangue do Cordeiro foi derramado naquela cruz. Enquanto nós estivermos na nossa peregrinação aqui, nós vamos comer do pão e beber do cálice, lembrando que um Cordeiro morreu por nós naquela cruz. Nós vamos continuar anunciando este Cordeiro. Então não perca o Cordeiro de vista. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é sobre nós, é sobre o Cordeiro de Deus. Tomamos em comunhão e gratidão nesta manhã. Vamos cantar essa última estrofe de pé. Logo a seguir nós vamos impetrar a bênção sobre a igreja. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alto que a neve eu sou. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, pela presença doce do Teu Espírito em nossas vidas, na vida da igreja. Te damos graças pela ceia do Senhor, qual recebemos com tanta alegria, porque um dia o Senhor derramou um sangue precioso por nós, lá no Calvário. O que João anunciava, o que ele afirmava, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a sua obra foi consumada na cruz, quando o teu filho disse: está consumado, está consumado. E nós louvamos por tão grande salvação, com muita gratidão no coração nesta manhã, relembramos do sacrifício do Senhor na cruz. Nos abençoe nesse dia, ó Pai, que nós possamos viver Ele para a Tua glória e para o Teu louvor. Nunca é sobre nós, Senhor, sempre sobre Ele.
toda honra, toda glória e todo louvor ao Cordeiro de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.